Olá, eu sou o pastor Eduardo Hernani e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Contra a Corrente. Hoje nós estaremos iniciando um quadro novo no canal chamado Contra a Corrente Responde. Lembrando que essas perguntas são retiradas lá do meu Instagram, o arroba está aqui embaixo e nós também vamos deixar o link na descrição. Não se esqueça também de se inscrever nesse canal para estar participando junto com a gente toda vez que lançarmos um vídeo novo. Primeira pergunta: como admitir que estamos errados quando esse ensino vem de quem amamos? Um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje é em admitir que de fato estamos errados. Por exemplo, imagina só que você é instruído de uma maneira equívoca em algum determinado aspecto do cristianismo, seja acerca de dízimos e ofertas, que é um exemplo bem comum das pessoas errarem, ou alguma instrução que vem do Antigo Testamento mal explicada para o Novo Testamento e mal aplicada por pessoas. O difícil é você entender que você está errado e principalmente quando quem te ensinou aquilo foi alguém que você ama, seja um pastor, um líder ou algum parente. Mas o que você precisa entender é o seguinte: a nossa autonomia, ela nos dá a liberdade de entender que o que é correto é aquilo que Cristo nos ensina e não aquilo que um pai, uma mãe ou algum parente ensinou. Então, você entendendo que está errado, independente de quem te ensinou aquilo, você precisa colocar à mercê da vontade de Cristo, da vontade de Deus. Ou seja, se Deus falou que é correto agir dessa maneira, enquanto o seu líder ou quem lhe ensinou de uma maneira equivocada, você vai ficar com aquilo que Jesus ensinou, não com aquilo que lhe ensinaram de maneira errada. Por exemplo, isso é um erro bastante comum até. Às vezes a gente acaba aprendendo alguma coisa de alguém que a gente ama, e ama muito. Quem sabe nosso pai, nossa mãe, mas infelizmente ele não tem o conhecimento, ou eles não têm o conhecimento necessário para aquele determinado assunto. Isso não vai tornar o nosso pai, nossa mãe um monstro. Dependendo da situação até talvez torne, porque tem instruções que também vêm erradas propositalmente, mas não é o caso. Então, quando a gente passa por esse tipo de situação, o ideal é sempre pesar com aquele que está mais correto. No caso, Jesus. Porque Deus fica em silêncio, às vezes, quando mais precisamos? A gente precisa entender uma coisa. Muitas das vezes, a nossa precisão de algo é fruto de ansiedade. É fruto de algo que foge do nosso controle. Sendo assim, Deus ele não tem a necessidade de falar conosco. Não é porque Ele não está falando no momento em que a gente quer que Ele fale, que significa que Ele não esteja conosco. A gente pode pegar inúmeros exemplos bíblicos de situações onde Deus preferiu manter-se em silêncio ou deixou de fazer aquilo que seus servos, discípulos, queriam que Ele fizesse e então, ainda assim, estava junto deles. Você pode pegar o exemplo da passagem onde ele está no meio da tempestade dormindo e os seus discípulos estão desesperados com medo de morrer, mas ele prefere dormir. Até que um dado momento ele se levanta e os repreende. Isso mesmo, porque ele repreende a chuva, mas também repreende seus discípulos, criticando a falta de fé deles. Você pode pegar um exemplo onde ele vai dar uma negativa em Paulo, que a Bíblia vai nos falar que Paulo está com um espinho na carne e por 3 vezes ele ora, e ainda assim o que ele recebe da parte de Deus é um sonoro não. A minha graça te basta. O silêncio de Deus não significa que Ele não está conosco. O silêncio de Deus não significa que Ele quer o nosso mal ou que Ele não está trabalhando, mas significa que não existe uma necessidade dele estar sempre falando aquilo que a gente quer que Ele fale, sabe? Então, basicamente, não é como se Deus estivesse pendurado no telefone esperando a nossa ligação. Na verdade, somos nós que esperamos Ele falar conosco. Qual o verdadeiro sentido da mensagem não tocar no ungido do Senhor? Olha só. Eu vim de um ambiente onde essa mensagem ela foi muitas vezes mal colocada, então eu estou falando para você uma experiência pessoal também junto com essa resposta. Acontece que muitas das vezes, para não dizer quase 100% delas, esse termo é utilizado de uma maneira errada. Isso mesmo. Quando a Bíblia fala não toqueis no ungido do Senhor, o contexto não tem nada a ver com você discordar ou você, quem sabe, afrontar teoricamente de maneira respeitosa uma determinada pessoa. Geralmente quando as pessoas falam não toquem no ungido do Senhor, é meio que uma proteção para você não discordar daquilo que está sendo falado. Você não pode ter voz. Então, por exemplo, o pastor, o presbítero, ou seja lá quem for, falou alguma coisa e aí você pensou em discordar porque você viu que está errado. E aí a pessoa diz, olha, não vai tocar no ungido do Senhor. Não é isso. Pastores, presbíteros, qualquer corpo de líder não está imune a críticas. Muito pelo contrário, nós temos que receber críticas se forem cabíveis. Então essa ideia de não toque no ungido do Senhor, ela é literalmente física. Até porque o contexto ao qual ela aparece é um contexto em que Davi está tendo a oportunidade de ferir a Saul, mas ainda assim ele não faz.
É esse o contexto. Não é um contexto de que o seu pastor foi grosseiro ou o seu líder foi grosseiro com você e você quer, opa, eu fiquei chateado, isso está errado, segundo a Bíblia isso está errado. E aí você, não toquei no ungido do Senhor, então não posso falar. Não é isso, você pode falar e você deve falar. A ideia de não tocar no ungido de Deus é justamente de não ferir fisicamente. E o exemplo ali é Davi e Saul. É possível vencer um pecado sem ninguém saber dele? Sim, é possível, mas não é o padrão ideal bíblico estabelecido para que a gente supere um pecado. A Bíblia nos aponta para a confissão. Sempre que a gente estiver em pecado, a gente tem que fazer uma separação aqui. Todo ser humano peca, todo ser humano erra, seja ao pensar, seja ao falar, seja ao agir, mas existem pecados que eles são, sim, maiores do que outros. Muitas das vezes esses pecados estão ocultos. Geralmente você pode pensar em adultério, você pode pensar na fornicação, você pode pensar em alguma prática que geralmente está envolvida com relações sexuais antes do casamento ou fora do casamento. Acontece que, se esse pecado está encoberto e você quer superá-lo, existe a participação de uma outra pessoa nesse pecado, então é necessário que você confesse. No caso do adultério, você vai confessar para o seu esposo ou para a sua esposa. No caso da fornicação, você vai confessar para os seus líderes, porque é necessário que haja uma confissão. Você pode superar esse pecado no oculto ali, em segredo, sem que ninguém saiba? Pode, mas a Bíblia nos ensina a confessar nossos pecados para que haja perdão. Existe uma frase que me foge à memória agora quem falou, mas recentemente eu acabei escutando, que é: pecado não confessado dificilmente é superado. Justamente por isso, porque imagina só a seguinte situação. Você está em pecado, você não comentou com ninguém, então ninguém sabe que você está errando. Você pode continuar pregando, louvando, cantando, fazendo o que você bem entender e ninguém sabe que você está em pecado. Agora, quando alguém sabe e a pessoa está disposta a lhe instruir e lhe ajudar a superar esse pecado, você consegue superá-lo melhor. Quando eu sei que a minha fé está baseada em Deus e no seu amor e não no meu medo? Essa é uma pergunta muito boa. O que acontece? As pessoas às vezes acham que nós somos cristãos por medo de ser condenado ao inferno. Então, se você basicamente estiver vivendo esse medo também, a sua fé ela não está depositada em Deus e no seu amor. Ela está depositada no seu medo. Você está fazendo as coisas não porque você ama a Deus. Você está fazendo as coisas não porque você crê em Deus, como alguém que já te salvou, como alguém que já te libertou, como alguém que se sacrificou por você, que entregou o seu próprio filho. Você não está vendo Deus dessa maneira. Você está vendo Deus como um ditador, condenador, prestes a lançar pessoas no inferno. Então, a sua ideia, se você estiver vivendo isso, é basicamente: eu vou fazer isso para não ir ao inferno. Você está cumprindo regras não porque você quer ser um bom cristão ou porque você ama a Deus. Você não está obedecendo a Deus porque você o ama. Você está obedecendo certas normas e regras, principalmente morais, porque você tem medo de ir ao inferno. Então, se você fizer esse balanceamento, você consegue identificar se a sua fé está em Deus ou se ela está no seu medo. Eu faço isso porque eu amo a Deus e eu quero agradá-lo, ou eu faço isso porque eu tenho medo de ir ao inferno? Por que eu odeio o pecado, mas ainda sinto prazer nele? O fato da gente odiar o pecado é por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo faz com que a gente passe a odiar o pecado. Mas a gente não é 100% espiritual. Sendo assim, ainda há muito da nossa carne que sente prazer no pecado. Entenda comigo. Você saber que o pecado é prazeroso é diferente de você pecar propositalmente por causa daquele prazer. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que tem prazer em praticar atos fora do casamento, ou me machucar, me martirizar, beber, qualquer coisa que seja pecaminosa e prazerosa. Eu saber que aquilo é prazeroso é uma coisa, eu ter prazer ao praticar aquilo é uma coisa. Agora, eu escolher praticar aquilo, aí é que está o problema. Afinal, a gente vive uma vida que é literalmente carregar a nossa cruz, abandonar nossos desejos, abandonar as nossas vontades para fazer aquilo que agrada a Deus. Então o problema não é tipo eu imaginar que eu tenho prazer em pensamentos que não agradam a Deus. Ok, esse prazer ele tem que ser selado, não zelado, ele não tem que ser mantido. Não é que você vai deixar de ter prazer, mas você tem que parar de tentar chegar até ele. Digamos assim, ignorá-lo, abrir mão, deixar de lado. Tiago vai dizer o quê? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então resista a esse prazer. Você não precisa dele. O prazer que nós precisamos está em Cristo, está na comunhão, está em viver aquilo que Cristo quer que vivamos, ou seja, a santidade, que muitas vezes vai ser dolorosa.
esse foi o nosso Contra a Corrente Responde de hoje. Esse é o primeiro vídeo desse quadro fixo que faremos aqui no canal. Se você quiser participar, siga-nos no nosso Instagram, o arroba está aqui embaixo, o link vai estar na descrição. E também não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Lembre-se, você é muito importante pra gente aqui, beleza? Que Deus abençoe sua vida poderosamente, tenha um feliz ano novo, que o ano de 2026 seja plenamente abençoado para todos vocês. Amém, valeu!